Nova pesquisa IPESP revela que 57% dos brasileiros avaliam que o rumo da economia está errado. Neste vídeo, analisamos os principais pontos divulgados e discutimos os impactos políticos desta desaprovação para o governo e para as próximas eleições. Vejamos com base na pesquisa do Instituto IPESP, que mostra uma crescente rejeição à política econômica do governo. Por que a insatisfação cresce? Como isso pode afetar o cenário político? Quais os riscos para a estabilidade econômica e social? Assista até o final para entender todos os detalhes. E claro que a economia continua sendo, não precisamos ofender ninguém, mas vale o mantra, é a economia que afeta muito dos rumos também da política. É verdade, Yuri, a economia é a variável que prevalece na consideração das pessoas quando aprovam ou desaprovam os governos. E também, nós vamos ver isso logo mais, ela tem um papel fundamental nos rumos da eleição. Pois é, então vamos tratar desse assunto, porque nesta semana o governo federal anunciou o congelamento de mais de 31 bilhões de reais e o aumento no IOF, uma tributação, o imposto, aliás, sobre operações financeiras, tudo isso para cumprir o arcabouço fiscal. E a gente já abre nosso programa com um levantamento do IPESP sobre a percepção dos brasileiros com os rumos econômicos do país. E o que a gente observa é que o governo Lula tem um baita desafio pela frente e até não só o desafio da economia em si, mas os próprios desafios que ele acaba se provocando, Lavaredo. É verdade, Yuri. Nessa semana, como você mencionava, o governo deu uma espécie de novo tropeço, no sentido de que adotou algumas medidas, o IOF, sobre fundos no exterior, e teve que voltar atrás imediatamente, né? O que é positivo. De certa forma, à medida que mudar de ideia, quando se teve uma ideia que eventualmente não se mostrou viável, é uma virtude. O presidente Trump dos Estados Unidos muda de posições quase todo dia a respeito das suas taxas. Mas, de qualquer forma, isso termina sinalizando uma certa insegurança, um certo titubeio do governo. Então, a repercussão é negativa. E para a sociedade que fica olhando as coisas à distância, Yuri, isso também gera insegurança. Pois é, acho que a grande questão, né, Lavaredo, é o quanto não ter compromisso com o erro, que é um mantra que todo político fala quando tem que voltar atrás, recuar. Ok, isso é legítimo. O problema é quando isso se torna uma série de recuos. E principalmente na área econômica, a gente tem percebido uma medida vai para a rua, depois tem que voltar, tem que ser ajustada. E isso também vai contaminando essa percepção hoje que é majoritária de que a economia não está indo bem. É verdade. Os números da pesquisa IPESP que nós trouxemos aí, Yuri, mostram isso, né? 38% das pessoas acham que a economia vai no caminho certo, 57% no caminho errado. Você vê até que a percepção do caminho correto, do caminho acertado, até melhorou um pouco de março para maio, mas o patamar dos que dizem que está no caminho errado é praticamente o mesmo. Isso aí é um ponto de diferença, isso é margem de erro, isso é o mesmo número, isso é perto de 60%, de 6 em cada 10 brasileiros. E por que isso é tão importante? Porque na dimensão da economia, Yuri, nós sabemos que se desdobram os fatos fundamentais da vida das pessoas. Economia tem a ver com salário, tem a ver com renda, tem a ver com os juros que se paga sobre a dívida, tem a ver com a oportunidade maior ou menor de investimento, de melhoria do seu negócio, se você é empresário, ou das suas atividades, se você é empreendedor, tudo isso. Então a economia, por isso que a economia é a chave para a nossa compreensão também da leitura pública sobre governos, da leitura pública sobre candidatos. E já há, né, toda uma literatura consolidada de que a percepção sobre a economia não vai apenas dos números, do resultado concreto, né, da percepção de dinheiro no bolso das pessoas ou das empresas confiantes para fazer os investimentos, mas muito de questões comportamentais. E aí talvez esta percepção de um governo que está titubeante, que está no seu momento de maior dificuldade de avaliação, quando toma uma medida que era para ser positiva, de demonstrar compromisso fiscal, vem um ruído de ter que voltar atrás, isso vai desgastando. Né? Isso desgasta, isso é negativo nesse sentido, até porque essa mesma pesquisa do IPESP, Yuri, apontou que uma maioria de pessoas, 40% das pessoas, acham que o quadro do país vai piorar, que a situação do país vai piorar nos próximos meses.
Ou seja, quando essas pessoas têm uma expectativa negativa e veio um titubeio, alguma coisa que recebe bastante crítica na imprensa, nos meios de comunicação, nas redes sociais, etc., isso reforça a sua expectativa negativa e leva essas pessoas a se afastarem do suporte ao governo. Suporte que dão a cada dia nas pesquisas de opinião. E falando nisso, né, em questões aí que estão no desafio do governo, o governo Lula enfrentou um mês bastante turbulento. Teve queda de ministro, o ministro da Previdência, Carlos Lupe, por causa da fraude do INSS. E aí, portanto, o IPESP perguntou aos eleitores quais foram as notícias que eles mais ouviram e a gente traz o raio-x aqui e, naturalmente, a questão da fraude do INSS prevalecendo e muito, né, Lavareda, com 30% das respostas espontâneas, ou seja, foi perguntado quando se fala em notícia do governo, o que você lembra? 3 em cada 10 na lata, fraude do INSS, ainda teve ali um pouquinho, né, 11% da viagem do presidente Lula para a China, uma viagem que teve anúncio de uma série de investimentos, que é uma agenda positiva para o governo, mas também teve todo aquele ruído que a gente está vendo aí no terceiro item, envolvendo a primeira-dama Janja da Silva e a questão de regulação das redes por meio do TikTok, Lavareda. Yuri, esse dado sobre a fraude do INSS, de fato, foi um furacão sobre a imagem do governo, né, e rompeu na mídia com muita força, e nós vamos comentar mais sobre isso adiante. Entre os que desaprovam, entre os eleitores que desaprovam o governo, se tem 30% no total, entre quem desaprova o governo foi citado por 39%, praticamente 40% daqueles que desaprovam o governo Lula mencionam o escândalo do INSS, ou seja, o escândalo do INSS nos ajuda a entender uma porção substancial da desaprovação ao governo. A pergunta que fica é: será que a popularidade do governo vai resistir a essa percepção negativa? E mais, quem se beneficia dessa crise de confiança? Candidatos de oposição? Figuras do centrão? Ou outsiders políticos que podem surfar na insatisfação popular? Inscreva-se no canal para mais análises políticas com profundidade e clareza. Deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhum vídeo.